Eu sou Diane Almeida, sou advogada, tenho 45 anos. Eu sou a primeira mulher negra a ocupar um cargo na diretoria da Seccional São Paulo. A quase inexistente representatividade da mulher negra nesses espaços e em todos os demais espaços de poder e de decisão, eu acho que se dá em razão do racismo estrutural. É claro que dentro desses 90 anos, a OAB é uma instituição e, como todas as outras instituições, ela é marcada pelo machismo e pelo racismo e pela própria história do Brasil, a história de escravização de pessoas, a história de falsa abolição. O Estado contribuiu por ação e por omissão para que as mulheres negras elas estivessem nos piores marcadores sociais. As mulheres negras elas ainda são as maiores vítimas de todas as violências de gênero, e é claro que eu não ignoro que o machismo ele tem sido obstáculo para que todas as mulheres alcançassem espaços de poder e de decisão, mas quando a gente interrelaciona raça e gênero, nós temos uma combinação praticamente bombástica que segrega, que afasta as mulheres desses espaços. Então, não seria diferente comigo. Sem entrar no mérito se essa nomeação ocorrerá ou não, o fato é que não me parece razoável que o nosso Tribunal de Justiça e as nossas cortes, os nossos tribunais, como um todo, eles não tenham e não retratem a própria população brasileira. Não me parece razoável que um Tribunal de Justiça seja constituído por homens brancos, exclusivamente por homens brancos de classe média alta e aparentemente héteros. E não é razoável também que as cortes não tenham a presença dessas pessoas, que são as mulheres negras. Quando você pensa numa Suprema Corte, com uma mulher negra, você muda, é paradigmático, porque você muda a própria construção da imagem das meninas negras, né? A gente não sonha em ser aquilo que nunca viu. Então, quando nós, além de afirmar que racismo e machismo têm nos tirado, nos roubado grandes talentos desses espaços, tem a parte da quebra de estereótipo e do pertencimento das próximas meninas. Quando nós levamos a diversidade de gênero, a diversidade de raça para esses espaços, nós temos a oportunidade de ter uma construção de decisões mais justas, porque nós vamos aproveitar as experiências também dessas pessoas. E tanto é verdade que existe o julgamento para protocolo com perspectiva de gênero, que era uma recomendação e hoje uma resolução desde março desse ano, que reconhece, por exemplo, que o assédio ele é uma realidade no Brasil, que estereótipos e viés inconscientes têm influenciado nas decisões, que reconhece que esses juízes, os bons doutrinadores do direito antidiscriminatório, eles reconhecem que esses juízes, eles são imparciais, mas de fato eles não são neutros, porque eles levam as suas experiências de vida para os espaços que eles ocupam, e não seria diferente no momento da decisão. Então, esses vieses inconscientes, essas experiências pessoais, elas acabam influenciando na condução do processo, na instrução do processo, na oitiva da testemunha, na revitimização ou na não revitimização da própria vítima, e tem influenciado nas decisões de todos os tribunais. O protocolo ele parte da premissa que o assédio é uma realidade, que as violências de gênero elas acontecem. Antes era uma coisa assim, olha, pode ser, mas isso não é comum. Hoje o protocolo faz com que as decisões elas partam da afirmativa que o assédio é uma realidade no nosso país. O tratamento, a condução do processo é diferente, tanto na oitiva da vítima, que não vai ser revitimizada, tanto na oitiva das testemunhas. E aí eu falo que era possível que antes as próprias testemunhas tivessem impactadas, influenciadas sobre esses estereótipos, sobre esses vieses, mas mais que isso, era possível que as próprias testemunhas, quando mulher, não tivesse a mesma credibilidade
que as testemunhas homens. Nós estamos falando que um juiz, um membro de um tribunal, ele está numa posição que a sociedade, que a maioria dos trabalhadores já entende que essas pessoas são intangíveis e que não existe punição para elas. Então, o julgamento prova para a sociedade que, olha, o assediador, ele não é inalcançável, ele não é impunível, e você pode denunciar. Então, quando você vê um juiz sendo condenado, o recado para a sociedade é: não existe relação de poder que garanta, ou não deveria existir relação de poder que garanta a impunidade para assédio e para violência de gênero. O fato é que essas mulheres, na maioria das vezes, elas não denunciam, porque elas não acreditam na punição do assediador. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa que seja vítima do assédio é denunciar. E aos demais colegas cabe acolher, né? O empregador, que tem o dever de oferecer posto de trabalho sem assédio, sem discriminação, tem o dever de olhar isso atentamente, inclusive tem o dever de ministrar cursos, ter programas, ter código de conduta, tem a lei agora do Emprega Mais Mulheres, que deixa claro que muda, inclusive, a sigla CIPA para CIPA-A, que trata essa comissão agora, tem que tratar de assédio. Por cautela, afastar o empregado denunciado de assédio, pelo menos daquele setor, para que ele não tenha mais contato com a vítima. Garantir também que essa vítima não seja constrangida a mudar depoimento, a retirar denúncia, porque o que a gente percebe é que muitas vezes quem é assediado tem uma punição, né, na prática maior do que quem assediou. Porque não faz sentido, por exemplo, a mulher ser vítima de assédio e ela ser transferida para um outro setor, por exemplo, que vai ganhar menos, que vai fazer menos horas extras, que vai ter uma dificuldade maior de locomoção. A consequência de um suposto assédio, ela não pode ser para a vítima, assim, para o assediador. E aí ele também tem o direito de se posicionar com relação à acusação, ele também tem que ter o direito de produzir provas, mas para garantir a integridade física e psicológica da vítima, para garantir a integridade física e psicológica de eventuais testemunhas da vítima, esse assediador deve ser afastado, se não tiver provas, né? Porque, veja, algumas situações, elas são feitas na frente de todo mundo, então a gente não precisa passar por esse processo de averiguação, de ouvir um, de ouvir o outro, né? Às vezes tá ali flagrante, né? E aí eu entendo que é rescisão do contrato de trabalho, se for o caso, se não houver provas de imediato a justa causa. Qual